Então, vamos falar agora um pouquinho das válvulas, né? A diferença entre as válvulas sanitárias e semissanitárias. Eu queria entender um pouquinho por que tem essa diferença de valor, essa diferença de preço. Vocês podem explicar para a gente? Na verdade, o grau sanitário, ou uma aplicação sanitária, vai depender muito do requisito que o teu cliente, ou do produto, ou exatamente onde essa válvula vai ser instalada. Então, vamos supor, a gente tem hoje, falando de sanitário, a gente tem hoje basicamente 3 tipos, tá? Então, a gente tem o que é chamado de farmacêutico, que aí ele tem um grau de polimento, de qualidade de superfície. Sempre que a gente fala em sanitário, tá? A gente está falando de qualidade de superfície. De quando o fluido vai entrar em contato com todas as superfícies da válvula, então a gente está falando basicamente de qualidade de superfície, conexão e vedação. Então, esses 3 pontos. Então, vamos lá. No farmacêutico é o top dos tops, é o high level, vamos chamar assim. Então, esse exige realmente um nível muito alto de polimento interno, exige certificados para todas as vedações, todos os elastômeros que a gente utiliza na vedação ou no fole da válvula, né? E conexões assépticas, por exemplo, para evitar qualquer tipo de contaminação. Rastreamento. Com rastreamento e tudo mais. Isso para o grau farmacêutico. Quando a gente entra no grau alimentício, né? Geralmente bebidas, pode ser refrigerantes, cervejas, ou até mesmo no processo em si da fabricação de alimentos, esse requisito sanitário cai um pouco, né? Então, assim, se você precisa, assim, de uma superfície um pouco mais polida, uma superfície bem mais lisinha, vamos chamar assim, do que uma válvula industrial comum. Bom, isso sim nas linhas principais, nas linhas em que realmente você vai ter contato com o fluido. Com o produto de processo. Nas linhas auxiliares, em muitas das fábricas, a gente vê válvula de segurança industrial normal, comum, tá? Bom, quando a gente entra no que a gente fala numa válvula sanitária, a gente está querendo dizer o quê? Que toda a superfície interna da válvula, corpo de entrada, bocal, disco, haste, guia, interno de castelo, todas as partes internas da válvula, ela vai ter um polimento interno, né, especial, no requisito X, eu acho que é no mínimo 0,5, 0,4. Exatamente. Quando a gente fala de grau sanitário ideal, tá? A gente fala de uma rugosidade, tá? Média, de 0,25 micrômetro até 1,12, 1,13 micrômetros, mais ou menos. Tá? Nessa faixa, isso é a rugosidade ideal quando a gente fala de grau sanitário. Agora, você pode, obviamente, agora aplicar uma faixa mais restrita, menos rugoso, como no caso, por exemplo, da indústria farmacêutica, mas, por exemplo, para agora a indústria alimentícia, normalmente, se você está no final dessa faixa, aí tranquilo também. Tá. E no seu controle de qualidade, você tem, então, ali um rugosímetro, você tem todo um controle disso para ficar essa válvula como, tipo, high level, extremamente... Isso, justamente. Extremamente sanitária. Quando a gente está, por exemplo, numa faixa fora disso, para menos, então, menos rugoso, mais liso, você vai ter forças de aderência. Ou seja, as partículas ou bactérias vão grudar simplesmente por essa força na superfície e você também não tem como limpar direitinho isso, tá? Se é muito rugoso... Por exemplo, do produto, do equipamento, talvez vai ficar algo ali incrustado. Justamente. Agora, se você tem muita rugosidade, obviamente a partícula, a sujeira, a bactéria tem como se esconder dentro agora desses picos dentro do superfície, tá? Nas amplitudes. Então, aqui a gente não tem como dizer agora que nenhuma rugosidade é bom. Isso também não é o caso, tá? Tem uma faixa que também não é ideal, totalmente liso. Você tem que realmente ficar dentro dessa faixa para garantir que você faz uma limpeza boa e tudo não tem como grudar pela aderência. Adesão, não aderência. Você tem... Então, assim, não adianta eu estar muito, muito próximo do zero com relação à rugosidade de superfície, só que eu também não posso estar muito, muito afastado desse zero. Então, assim, geralmente tem essa faixa. As válvulas, normalmente, que a gente encontra no mercado, geralmente é com 0,75, entre 0,5 e 0,75 de rugosidade.
Sanitárias essas ou não? Sanitárias, isso. Sanitárias, geralmente é por essa faixa, entre 0,5 e 0,75 é o comum de mercado, tá? E aí o que acontece? Toda a superfície da válvula interna, ela vai ter essa rugosidade. Não necessariamente externamente, tá? Isso não é aplicado. Um outro ponto interessante, tá? Se uma válvula ela é sanitária, ela tem um padrão sanitário de verdade, pelo ASME-BPE, a gente precisa utilizar pelo menos o aço inox 316, tá? Então, a gente vê também no mercado muitas empresas vendendo aço inox 304 e falando que a válvula é sanitária. Na verdade, não é bem assim, né? Enfim, pela composição química do material, pelo que a gente checou, o ideal é que seja a partir de 316. Para atingir esse grau de rugosidade, no caso, teria rugosidade e resistência química. Melhor do que o 304. Evitar a corrosão, né? Evitar qualquer tipo de corrosão, porque dependendo do fluido que você está trabalhando, dependendo, né, a matéria-prima, o produto, você pode ter corrosão com 304, sim, apesar de ser um aço muito utilizado aqui no Brasil para a indústria alimentícia. A diferença do outro é o elemento molibdênio, né? Molibdênio e a quantidade de carbono. Isso. De carbono, não, de carbono. A faixa. A faixa permitida de carbono, tá? Entendi. Então, assim, o que acontece? Então, vai depender muito do tipo de processo que você tem e do grau que a gente chama, né, de incrustação que esse produto vai te dar para a linha ou não, tá? Por que a gente diz isso? Justamente pelaquela faixa, né? E muitas vezes o processo alimentício, principalmente, ele necessita de uma limpeza especial. Entendi. Então, não é qualquer tipo de válvula que você colocar ali, que ela, mesmo passando vapor, mesmo passando alguns tipos de ácido ou, às vezes, alcalinos, você não vai ter uma limpeza total dessa superfície. Então, além disso, por isso, desse requisito, como o Robert falou, da rugosidade, e não só para o alimento, mas também para permitir a limpeza depois com vapor.